Eu tenho um amigo que me ensinou várias coisas importantes. Aliás, ele é mais que um amigo, ele é um mentor. Ele me ensinou várias coisas na área de administração, na área de planejamento estratégico, coisas que são muito úteis em todas as atividades que eu desenvolvo até hoje. E ele me ensinou algo que eu creio que será extremamente útil para você também, como vem sendo para mim. Ele ensinou um pedido que nós devemos fazer para as pessoas para que os relacionamentos se abram com maior facilidade. E esse pedido que nós podemos fazer para as pessoas, ele pode produzir abertura em todos os relacionamentos que você possa imaginar. Seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento profissional, seja o relacionamento eclesiástico. E é esse pedido, que deve ser empático, não apenas artificial, não apenas fingido, mas com interesse verdadeiro. Por favor, me conte a sua história. E empaticamente, ouvir a história das pessoas. Se você fizer isso, por exemplo, nos ambientes mais constrangedores, como um elevador, não tem nada mais constrangedor que estar no elevador e aquela musiquinha toca. Se você me conta a sua história, bom, o cara talvez vai ficar meio assustado, né? Mas certamente essa é a pergunta que vai produzir abertura. Eu até acredito que um dos problemas que nós vivemos hoje na nossa sociedade é que nós paramos de fazer isso, de ouvir as histórias das pessoas. Imagine, por exemplo, no lar, um pai que ouve de fato, empaticamente, a história dos seus filhos, a história da escola, a história das atividades que ele desenvolveu no dia, ou o marido contando as suas histórias, a esposa contando. Meu amigo Stan chega a dizer que não apenas nós devemos pedir que as pessoas contem as suas histórias. Ele diz o seguinte: nada acontece até que as histórias sejam trocadas. E essa é a mais absoluta verdade. De fato, isso é tão verdadeiro que o Stan nunca me escondeu que ele tirava as suas ideias da própria Escritura Sagrada. E o profeta Joel certamente concordaria com o meu amigo. Me conte a sua história. E como essa história pode produzir um impacto transformador. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel, no primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto no dia dos vossos pais, ou no dia dos nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Joel, o profeta, que é chamado de profeta anônimo, porque nós pouco sabemos dele, nós não sabemos exatamente quem ele é, a sua história. Nós apenas sabemos isso, que ele é filho de Petuel, e que o nome dele significa Yahvé é Deus. Nós sequer sabemos o tempo em que essa história acontece. Nós não sabemos se é antes do cativeiro, 800 e tantos anos, ou se isso acontece depois do cativeiro assírio e depois do cativeiro babilônico. Nós não sabemos, não temos certeza disso. Apesar das incertezas que nós temos essa certeza absoluta. O livro de Joel é um livro inspirado por Deus. Ele é a palavra de Deus, que ensinava naqueles dias e que nos ensina hoje. E esse livro inspirado começa exatamente como nós iniciamos a nossa conversa. Ele diz para aquela audiência de Judá: me conte a sua história. E veja você, nós podemos deduzir que talvez ele fosse um sacerdote.
Isso porque a linguagem dele, o conhecimento dele, dos procedimentos, dos sacrifícios sacerdotais, ficam evidentes no texto. História, trocar história, contar história, tem um poder imenso sobre as gerações futuras. E ele enfatiza isso de tal maneira que ele diz assim, você deve ter notado: isso aconteceu nos seus dias, essa história que você não está contando, ou aconteceu nos dias dos seus pais. Contem essa história para os seus filhos, para que os seus filhos contem para os filhos deles e que esses filhos contem para as próximas gerações. Quando nós transmitimos essa tradição oral das experiências que vivemos na vida, nós vamos moldando as próximas gerações. Eu cresci na área rural. Meu amigo diz: Leandro, fala logo, você cresceu na roça. Mas alguém aqui cresceu na roça? Ok. E na área rural? Sim. Lá na roça, lá na área rural, essa é uma cultura comum de contar história, de ouvir história dos avós, dos pais. E essas histórias vão entrando no seu coração de tal maneira. Por exemplo, as histórias da minha avó, Dona Augusta, que criou as suas filhas e o seu filho, literalmente ali no cabo da enxada. Essa história da minha avó me marcou de tal maneira que eu não consigo tirar da minha cabeça. Meu avô, senhor Lucídio, me dizem que ele era um homem muito bonito, muito garboso, charmoso, mas era mulherengo. Ele vivia dando em cima das mulheres e as mulheres dos outros. E o que aconteceu foi que um dia a história dele terminou. Sabe como? Um tiro no peito. Lá na roça se diz um tiro do compadre. Sabe quem carregou ele para casa? Quem foi levando para casa? Minha mãe, que era uma criança. Eu aprendi com essa história. Eu repasso essa história para o meu filho. Que não vale a pena ser um homem infiel. Tem um preço alto a infidelidade. E um dia a conta pode vir de uma maneira tão dramática como essa, ou de uma outra maneira. Quais são as histórias que você passa para a próxima geração? Você precisa contar para os seus filhos qual é a sua experiência com Deus, o que você aprendeu de Deus, o que você recebeu de Deus, ou como Deus te disciplinou, ou como Deus te recompensou, e passar isso adiante. Isso é mais que citar versículo, isso é transmitir a história. E veja que Joel apresenta aqui, na sua pergunta, no seu pedido de abertura de histórias, ele apresenta uma história de calamidade. Você notou? Ele diz assim: foi nos seus dias, no dia dos seus pais que aconteceu isso? Você está contando essa história triste de calamidade para os seus filhos, para que eles contem para os filhos deles e para as próximas gerações? Que uma nuvem de gafanhotos invadiu Judá. O gafanhoto cortador veio primeiro. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. E acabou com tudo. Por quê? Dizia Joel: porque vocês se afastaram de Deus. Porque vocês se distanciam. Vocês estão contando as consequências que vieram sobre a vida de vocês, porque se afastaram de Deus. Nós que vivemos em centro urbano, nós não sabemos o que é isso, o que é uma nuvem de gafanhotos. Nós não fazemos ideia, a não ser que a gente assista um documentário. Mas ano passado, no mês de junho, o Ministério da Agricultura estava advertindo do risco de uma nuvem de gafanhotos que estava vindo da Argentina.
O mais perto que eu cheguei dessa experiência com insetos em grande quantidade foi quando eu estive lá no Acre visitando a nossa igreja bíblica em Sena Madureira, pastoreada pelo nosso querido pastor Evilásio. Quando eu estive lá, era a inauguração da nossa igreja. A igreja estava bonita, arrumadinha, tudo certo. Mas naquela época, hoje está melhor, mas naquela ocasião, tinha quase nada de luz artificial naquele lugar, era muito escuro. E o único prédio que foi iluminado naquela noite foi o prédio da igreja. Se você é da roça, você sabe o que acontece quando você está num lugar escuro e você, olha, já tem até um efeito especial aí rodando. E você ilumina aquele prédio. O que acontece com os insetos? Eles vão para lá. Gente, sem exagero, apareceu um inseto, eles chamavam de besouro, mas o besouro que eu conheço aqui é muito diferente daquele. Aquilo parecia uma formiga alada, mas não aquela formiga que a gente come por aqui, não. Come? Alguns comem, muito bem. É outra formiga. Parecia um marimbondo. Era tanta quantidade daquele bicho, daquele inseto, que você andava no templo para, por exemplo, fazer a sua oferta, era como se você estivesse caminhando sobre batata Ruffles. Você ouvia creque em todo lugar, eu não estou exagerando. Era uma nuvem, e naquela época não tinha isso da gente usar máscara. Imagina você cantando. E alguns daqueles insetos mais ousados ainda vinham assim, olha, na gola da camisa, e você sentia ele caminhando aqui, e gentilmente ele te dava uma ferroada no pescoço. Eu digo gentilmente porque não doía tanto quanto de marimbondo. Nós tivemos que sair do templo, nós tivemos que deixar o templo para eles, para os insetos, e nós fomos fazer o culto do lado de fora, gente. No dia seguinte, antes do culto da manhã, pastor Evilásio foi lá para dar um trato na igreja. Ele tirou sacolas de insetos, nuvem de gafanhotos. Você sabia que uma nuvem de gafanhotos pode ter milhões de insetos? Dr. Charles Ryrie chega a afirmar que uma nuvem de gafanhoto pode ter bilhões de insetos. Se lemos atentamente o texto não nos fala de uma nuvem, mas de 4 nuvens. Imagine isso. Eles se rebelaram contra Deus. E a consequência da sua rebeldia é que essa nuvem de gafanhotos está vindo sobre o vilarejo, sobre a cidade, sobre a região em que eles habitavam. E vem uma nuvem de gafanhotos, cortadores. Comem as folhas. Mas eles dizem, ainda sobrou ali os frutos. E vem a segunda nuvem do migrador. Come todos os frutos. Bom, ainda sobrou o caule. Vem a terceira nuvem e come o caule. Ele olha e fala, não, mas ainda tem uns brotos no chão. Vem a quarta nuvem, come tudo. E quando eles olham, tudo que eles têm é um grande deserto. Talvez um texto que nos ajude a entender o que está acontecendo ali seja o texto de Êxodo. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Êxodo. Você se lembra que em Êxodo, no capítulo 10, no versículo 12 em diante, Faraó, com o coração endurecido, resistindo a Deus, se opondo à vontade de Deus, recebe várias pragas, e a praga descrita aí no capítulo 10, versículo 12, é uma praga de gafanhotos. Olha o que diz o texto. A palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu,
o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, que deixava a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Que calamidade! O povo de Judá já tinha uma história que deveria ser trocada, uma história que deveria passar de geração em geração. A história do Êxodo, a história de um homem que se levantou contra Deus, se endureceu contra Deus e as consequências que ele recebeu. A história de um homem que sofreu as consequências dessas pragas. E agora, centenas de anos depois, o povo de Judá está vivendo exatamente a mesma praga. Por quê? Porque eles estão vivendo a mesma praga do faraó. Ainda bem que você perguntou. Porque eles se tornaram como o faraó. Porque eles se embruteceram, se endureceram, se tornaram insensíveis a Deus e às coisas de Deus e à pessoa de Deus e à vontade de Deus. E agora, eles estão sofrendo as mesmas consequências daquela primeira história. O desafio do profeta Joel, aquela comunidade é: contem a história. Passem adiante. Quão dolorosa é a consequência de se afastar de Deus. Foi o que eles viveram. E você sabe que todo profeta, pelo menos a maioria deles, como nós já vimos, eles também eram poetas. E ele apresenta uma poesia que eu denomino como a poesia da calamidade. Poxa, se você vive de atividade rural, se você vive de atividade agrícola, e esses bilhões de insetos devoram toda a sua lavoura, qual será a consequência econômica? Qual será a consequência social? Por causa do tempo nós não vamos ler, está na sequência do texto essa poesia. Mas veja como ele faz. Ele inclusive começa com um certo sarcasmo. Porque ele começa de uma maneira que nós não imaginaríamos um profeta começando uma poesia para falar de calamidade para rebeldia. Ele começa a dizer que a primeira pessoa que teria prejuízos por conta da economia seriam os bêbados. Ele quer dizer o seguinte: olha, a situação ficou tão ruim que até os ébrios, os beberrões vão sofrer as consequências. Por quê? Porque não tem uva. Não tem uva, não tem vinho, não tem vinho, não tem mosto, não tem bebida. Eles assim, até os bêbados vão lamentar a consequência da rebeldia para com Deus. Veja só. Ele diz mais, ele vai adiante e fala sobre a situação que vivem as jovens, no versículo 8. Ele fala dessas noivas que estavam animadas com o casamento, mas os noivos morreram no meio daquela calamidade. Que dor, que angústia. E ele continua, e ele fala que até o templo, o serviço que acontecia no templo, seria interrompido. Porque como é que eram feitas as ofertas? As ofertas eram feitas por meio de animais e por meio de cereais e produtos da terra. Não tem cereal. Veja, até o templo foi afetado. Não há o que oferecer de ofertas a Deus. E então ele fala dos animais. Nessa poesia, ele diz assim: vocês não ouvem o gado mugindo de longe, com fome? Vocês não ouvem as ovelhas balindo de dor porque estão com fome? E por que essa calamidade? Porque se afastaram de Deus. E Joel não se conforma que essa história não está sendo contada para aquela geração e para gerações futuras, para se entender o seguinte: puxa, vocês não aprenderam com a história do faraó, não aprenderam com isso que estão vivendo, vão aprender com o quê?
Vão até onde nesse tipo de vida, nesse tipo de brincadeira? E então ele nos introduz um tema importantíssimo, que se encontra no capítulo 1, no versículo 15. E nós vamos aqui agora rapidamente olhar referências sobre esse tema. O dia do Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebote no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Capítulo 2, versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Essa expressão, o dia do Senhor, que passa a ser um termo mais técnico na escatologia, no estudo do fim dos tempos na teologia cristã, originalmente era apenas uma expressão que fazia parte da linguagem coloquial das pessoas no mundo antigo. Está comigo aí, diga amém. Que era o seguinte: quando um general, um comandante, um imperador, ele invadia uma nação, e se ele fosse poderoso o suficiente para, de modo acachapante, derrotar todos os seus adversários em um único dia, eles diziam que aquele era o dia daquele senhor, daquele general, daquele imperador, o dia daquele senhor. Ele venceu, ele derrotou todos os seus adversários. O poeta, profeta, apanha essa frase e aplica ao Deus Todo-Poderoso, como se Deus fosse esse grande general, esse grande rei, esse grande soberano. Porque, convenhamos, Deus é amor. Amém? Deus é amor. Amém? Mas Deus é só amor? Deus também é justiça. E veja, filosoficamente, teologicamente e moralmente, nós não podemos esquecer disso. Não existe amor sem justiça. Não existe amor sem justiça. Se é injusto o que está acontecendo ali, é qualquer outra coisa menos amor. O Deus que ama é o Deus que é justo e que ama justamente, que ama com justiça. Portanto, existe um momento em que o Deus que é justo precisa agir e fazer justiça. E a expressão que define esse ato de justiça divino é o dia do Senhor. O profeta, então, que cita nesse pequeno livro de 3 capítulos, ele cita 5 vezes o dia do Senhor. E ele cita de 3 maneiras diferentes. Então imagine um alvo com 3 círculos, um círculo menor, maior, maior, até a extremidade. O primeiro círculo é o dia do Senhor histórico, que é esse que ele está descrevendo. Ele está dizendo o seguinte: vocês se lembram daquela história? Vocês se lembram do que aconteceu? Aquele foi o dia do Senhor. O Senhor fez justiça entre vocês. E depois ele faz uma referência ilustrativa, nós podemos dizer, ou de cumprimento parcial, quando ele afirma que outros exércitos viriam se eles não se arrependessem. E nesse sentido, era uma segunda expressão do dia do Senhor. Ele fala: olha, está vindo. E a terceira maneira como ele usa a expressão o dia do Senhor é escatologicamente, é olhando para um futuro distante, quando Deus fará justiça sobre toda a terra. Você acha que existem injustiças na terra? Sim, hoje os movimentos que falam sobre justiça e justiça, ninguém deseja mais justiça que Deus. E um dia, Deus fará justiça. E esse período em que Deus fará justiça chama-se o dia do Senhor.
Isso acontece, primeiramente, no período da grande tribulação. Já estudamos Daniel, é a 70ª semana de Daniel. São 70 semanas, 69 se cumpriram, falta uma semana, a 70ª semana de Daniel. O dia do Senhor, quando Ele começará a derramar a sua justiça. Segundo aspecto do dia do Senhor escatológico futuro, é a vinda de Cristo. Eu sei, não está mais na moda, tem pastor que diz que nem acredita que Jesus vai voltar. Eu continuo crendo piamente que Jesus Cristo voltará nessa terra e fará justiça, não virá como um cordeiro mais, mas virá como o leão da tribo de Judá. E Ele julgará vivos e mortos, Senhor de tudo, Senhor de todos. Ele virá. E o terceiro aspecto do dia do Senhor é quando Cristo estabelecerá o seu reino de justiça e colocará todas as coisas no eixo. Politicamente, economicamente, socialmente, ambientalmente. Cristo fará isso. Todas as nossas maiores esperanças e sonhos estão sobre isso. Então veja, que o dia do Senhor, para os impenitentes, para os rebeldes, para os desobedientes, para aqueles que querem se endurecer contra Deus, será um dia terrível. Porque Deus fará a justiça. Eu não quero estar nem perto do sapato. Mas, para os penitentes, para os arrependidos, para aqueles que sabem que também são pecadores. Eu ouvi sobre esse homem que nas ruas de Chicago, ele corria de um lado para o outro, gritando: culpado! 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 E apontando as pessoas: culpado, culpado! E aí um homem falou: nossa, como é que ele sabe? Culpado de quê? De pensamentos que eu não deveria estar cultivando na minha mente? Culpado de quê? Culpado de consumir um conteúdo que eu não deveria? Culpado de quê? De abuso de drogas lícitas ou ilícitas? Culpado de quê? De beber mais do que eu devia? Culpado de quê? De cobiçar a mulher do próximo, o marido do próximo? Culpado de quê? Culpado de mentir? Culpado de fofocar? Culpado de quê? Se esse livro terminasse apenas falando do dia do Senhor e da culpa que nós temos, quem escapa? Sejamos sinceros, quem escapa? Mas esse livro não termina apenas falando das nossas culpas, mas falando da graça que Deus pode nos oferecer. E é por isso que o livro fala de voltar para Deus. Assim, o dia do Senhor, para os penitentes, pecadores, mas redimidos, arrependidos, será o melhor dia de nossas vidas. Que dia glorioso será aquele. Mas para aqueles que estão distanciados de Deus, será um dia assustador. Um escritor britânico chamado William Wordsworth, ele disse o seguinte: a vida é dividida em 3 termos: o que foi, o que é e o que será. Aprendemos com o passado para aproveitar o presente e com o presente para viver melhor o futuro. Eles estavam esquecendo do passado, estavam comprometendo o presente, comprometendo o futuro. Qual era o pecado deles? É interessante que nesse livro não há citação como idolatria, como em outros. Vocês me dão mais 5 minutos aí, diga amém. Veja, nesse livro não tem referências à idolatria, tantas outras práticas que vemos em outros profetas. O principal pecado que está presente nesse livro é o pecado da indiferença. É um tanto faz gigante. É um desinteresse por tudo. Eles continuavam indo para os cultos, eles continuavam cantando, eles continuavam fazendo as suas coisas, mas eles estavam tão indiferentes. Então o profeta Joel é um profeta que vem dar um chacoalhão. Sabe o chacoalhão? Ele vem e faz assim, ó. Acorda! Você não vai despertar? Você vai esperar tudo isso acontecer? Não aprendeu com essas lições que você já viveu? Acorda! E por isso ele faz uma crítica tão dura, oferecendo uma oportunidade. Capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes,
Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Essa linguagem de rasgar as vestes das tradições antigas, da história antiga de Israel, e ele fala rasga o coração, ele está falando daquilo que é exterior, do falseamento das coisas. De gente que finge que continua adorando a Deus, servindo a Deus, cultuando a Deus, mas ele sabe das canalices secretas. Continua com tudo mecanizado, a paz do Senhor, irmãos. E olha, alguns são tão terríveis, e eu conheci pessoas assim. Mas nem sob ameaça de morte, nem que você torça meu braço, eu não te dou nome nesse caso. Mas é real. Esse homem vivia uma vida dupla. Ele estava traindo a mulher dele. Ele estava sendo infiel. Mas ele continuava frequentando a igreja, continuava pregando na igreja como se nada tivesse acontecendo. E mais, se você conhece alguma pirotecnia evangélica, que tem muitas, ele fazia todas. Então, quando ele estava pregando, fazendo alguma coisa, ele punha tanta pirotecnia evangélica que você ficava tão impressionado com ele que falava, ele deve ser a quarta pessoa da Trindade. Mas ele estava só rasgando as vestes. A gente pode, olha, eu posso enganar você. Você pode me enganar. Mas nenhum de nós engana o Senhor. Ele vê aqui dentro. Ele vê o coração. E por isso o profeta disse assim: chega desse teatrão, chega desse fingimento, rasgue o coração diante de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, e Ele vai te dar uma nova oportunidade. Uma das razões porque as pessoas não pensam é que nós precisamos desse despertamento. Jesus chegou a citar Isaías e disse assim: o coração de vocês está longe de mim, embora vocês me louvem com seus lábios. Mas é o dia de nós ouvirmos a palavra do profeta e escolhermos devoção ao invés de desleixo, interesse ao invés de descaso, capricho ao invés de descuido, ardor ao invés de desinteresse. Se nós fizermos a escolha certa, a vida será tão diferente. Veja só, casamentos estão fracassando, sabe por quê? Porque estão vivendo esse tanto faz. Negócios não estão indo bem. Paulo, grava depois um vídeo lá, você que fala de empreendedorismo. Tem negócio que não está indo bem porque o empreendedor está tratando o negócio dele como tanto faz. Falta energia, falta vida, falta vontade, falta gana no ministério que se faz, falta gana na maneira que se cria os filhos, na maneira que se ama o cônjuge, na maneira que se dedica à vida, falta vontade, falta desejo, falta dedicação, falta essa vontade de fazer a vida como ela deve ser feita, com energia. E o profeta diz isso, ele fala: rasga o coração. Por que alguns não rasgam o coração? Ele diz, capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Algumas pessoas não se arrependem, não se convertem, não voltam a buscar a Deus como fizeram um dia, não colocam toda essa energia no seu relacionamento, seja eclesiástico, seja familiar, seja do trabalho, ou no relacionamento com Cristo, porque eles acham que é tarde demais. Leandro, eu já me envolvi demais com essa mulher, já me envolvi demais com esse homem, eu já me atolei nas dívidas, eu já meti os pés pelas... Não há mais volta para mim, não tem mais saída. E porque a pessoa começa a acreditar que não tem mais volta, não tem mais saída, ela vive ali como um hamster, correndo naquela sua gaiola, sem voltar. Mas veja o que Deus diz aqui nesse texto, ele diz assim: ainda assim, agora mesmo. O que Deus está dizendo? Ainda há tempo para recomeçar. Ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para fazer as coisas de maneira diferente. E veja a promessa que ele nos dá no capítulo 2, versículo 25, para os que são penitentes, para os que se arrependem, para os que... 25, restituir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto,
pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ele diz assim: essa beleza, e veja, Deus diz: ainda dá tempo, e ainda há tempo, ou seja, Deus pode nos dar mais tempo, ou transformar o tempo que nós temos em algo tão significativo e especial. Eu estou chegando ao fim. Um irmão me disse assim uma vez: Leandro, eu já perdi tanto tempo da minha vida. Ele estava arrependido, ele tinha feito tantas escolhas erradas, tanta coisa tinha dado errado na vida dele. Ele disse: Leandro, eu estou tão arrependido, mas agora, já passou tanto tempo, como é que vai ser? E quando ele me disse que não dava mais tempo para que a vida dele fosse diferente, eu me lembrei desse texto, em que Deus diz: eu restituirei os anos que foram levados pelos gafanhotos. E Deus fez isso na vida dele. Quer dizer, eu não sei quanto a gente tem para frente, mas os próximos, o que está para vir, pode ser tão melhor do que o que já foi até agora. Você crê nisso? Pode ser tão melhor do que já foi até agora. As boas lembranças que você teve, as dificuldades, pode ser tão melhor. Mas existe um passo importante que você precisa tomar, só você pode tomar. Cada um de nós deve tomar individualmente. É voltar para o Senhor de todo o coração. Vamos ficar em pé.